Boa tarde, amigos e amigas do canal Focus Trigueiro. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Trigueiro, eu sou engenheiro químico com mais de 35 anos de experiência atuando na área de gestão empresarial e como executivo também de empresas nacionais e internacionais. Atualmente, eu sou o CEO da Focus Trigueiro, consultoria e treinamento, atuando como consultor, mentor, educador, escritor. Também atuo como professor universitário nos cursos de pós-graduação, principalmente os MBAs. Sou um dos fundadores da PME Academy e atual presidente da ANELOG, que é a Associação Nordestina de Logística. Tenho como lema, aprendendo sempre e sempre ensinando. Né? Aproveito para pedir a todos que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso canal com os amigos, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Né? Sempre estamos colocando algumas novidades lá. Hoje, mais um convidado super especial. Né? E como eu faço com todos os outros convidados, eu peço para que ele mesmo se apresente. Victor Tavares, quem é você? Obrigado, Trigueiro, pelo convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Victor Tavares. Hoje eu atuo mais dentro do sistema Firjan Senai. Tá? Eu sou instrutor especialista em logística. Tenho alguns projetos dentro desse sistema. Nós desenvolvemos no final de 2020 todos os cursos de logística para a indústria, junto com o CNI. E desenvolvemos tanto o curso técnico quanto o curso de qualificação e aprendizagem. E agora eu estou num novo projeto que nós chamamos dentro do sistema de SAEP, que é igual ao Enem, onde nós fazemos questões objetivas e criamos uma prova prática para os nossos alunos para avaliar como está o ensino técnico a nível Brasil. Então, a primeira parte da avaliação são 40 questões, onde o aluno tem 3 minutos para responder cada uma, e depois criamos uma segunda parte, que é uma prova prática. Nessa questão teórica, o aluno, a gente não pode preparar para esse aluno questão de múltipla escolha que venha falar de certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Isso aí é para avaliar dentro do sistema, dentro da CNI, como está a evolução dos nossos cursos técnicos e também para atender a demanda das indústrias. Então, essa nova rodada que nós fizemos foi para atender essa demanda da indústria no que diz respeito ao que elas estão precisando. Então, tem consulta pública, tem isso tudo. Então, hoje eu basicamente atendo a Firjan Senai e o CNI. Deixa eu aproveitar, antes de começar as perguntas para você, para que a gente desenvolva o nosso tema, que é planejamento estratégico voltado para a área de logística, né? Agradecer a presença do Luciano Nunes, o engenheiro de produção Luciano Nunes, o Alessandro Santana, Rogério Oliveira, lá de Petrolina, o Alberto Barros, o Jamerson Lima, professor Jefferson Santos está nos assistindo, né? O Rob Pagando e a Elisete Pagando do Rio Grande do Sul, o pessoal da PME Academy, né? O Alberto hoje está em Colatina, no Espírito Santo, fazendo consultoria. O Alberto é da equipe da FTLog, do Felipe Trigueiro. Né? Está em Colatina hoje, mas está nos assistindo. Mas vamos lá, ao nosso bate-papo. Né? Eu sempre tenho visto por aí, inclusive é uma das disciplinas que eu ensino no MBA de Logística, é planejamento estratégico. Geralmente, quando se fala de planejamento estratégico, a primeira coisa que vem à cabeça é o estudo do cenário, né? Seja um cenário interno, seja um cenário externo. Né? Como é que você está vislumbrando o cenário para a logística do futuro? Trigueiro, primeiro a gente precisa entender como funciona essa logística de movimentar produtos dentro dessa cadeia produtiva, tá? E bem estruturada, aí que você vai poder falar da organização através do aumento das vendas e falar desse planejamento tático que depois desdobra e planejamento estratégico, que depois desdobra em tático e operacional. Essa é a primeira visão que a gente precisa ter. O que acontece hoje no mercado é que algumas empresas ainda não conseguem acreditar nesse modelo de estratégia tradicional, baseada apenas num plano estratégico. E que, muitas das vezes, nesse mundo totalmente competitivo, tá? Ele não traz extremamente para a empresa, conforme a visão dela, as transformações necessárias.
Então, esse é um ponto que a gente precisa estar bem atento. Por quê? Quando eu consigo enxergar que as estratégias montadas, aí sim traz esse planejar do futuro, eu preciso entender que esse planejar do futuro vai formar estratégias inteligentes. Através de quê? Através dessas mudanças tecnológicas que podem impulsionar toda a minha operação de transporte, a minha operação de armazenagem. Então, o que eu preciso primeiro saber? Eu preciso implantar sistemas inteligentes que me permitam fazer essa transformação e preparar essa minha empresa para o futuro e para atender essas novas demandas. Então, essa é a minha visão quando eu falo dessa logística do futuro. É você transformar essa empresa através dessas estratégias para você buscar essas tecnologias eficientes. E, na minha visão, o que está acontecendo hoje? As empresas estão muito ligadas na indústria 4.0. E, na minha visão, eu primeiro tenho que ver como funciona a 3.0. Porque nós não temos toda essa tecnologia para avançar na 4.0. Então, quando eu consigo perpassar pela 3.0, entender como funciona toda essa tecnologia, eu estou me preparando para esse futuro. No livro A Arte da Guerra, né, o Sun Tzu, ele tem uma frase bem interessante. Se você não se conhece e não conhece o inimigo, você vai perder todas as batalhas. Né? Sim. Você tem que se conhecer e também conhecer o inimigo, como ele bem diz. Ou seja, tem muita empresa que nem conhece o que está acontecendo com ela. Ou seja, onde é que ela realmente são suas potencialidades, onde é que realmente são as suas deficiências, que ela tem que suprir essas deficiências, né? E, ao mesmo tempo, mal ela se conhece, quanto mais conhecer lá fora. Quer dizer, e o pessoal, às vezes, não está com a visão externa. Não. E aí, eu digo, hoje, como é que você sente essas principais dificuldades, por exemplo, de uma empresa quando ela vai elaborar um planejamento estratégico? Será que ela faz realmente estudo do cenário exterior, do cenário interno, e, ao mesmo tempo, ela cria ações voltadas para combater as ameaças e agarrar as oportunidades? Trigueiro, antes de eu responder, eu tenho uma frase da Arte da Guerra que eu gosto muito. As oportunidades se multiplicam à medida que são agarradas. Então, as oportunidades elas estão aí sendo multiplicadas, agora a gente tem que saber agarrar. Eu tenho um grande pensador, em cima dessa sua pergunta, Mitzberger, que ele diz o seguinte: eu preciso entender qual é a diferenciação entre planejamento estratégico e pensamento estratégico. Existe uma grande confusão. Por quê? Porque as pessoas começam a enxergar o futuro e manipular informações e números. Quando eu falo de estratégia, eu estou falando de visão de futuro, de planos e de fórmula de controle. Então, esse planejamento estratégico ele vai me permitir a elaboração e articulação das minhas estratégias já existentes, que vai me permitir construir esse futuro a partir do presente. Já o pensamento estratégico, ele permite associar diferentes informações, perspectivas e experiências. Então, eu já tenho aí uma grande transformação e um grande aprendizado, né? Então, eu preciso primeiro entender o que é pensamento estratégico e o que é ação estratégica. Porque quando eu consigo entender isso tudo, eu consigo vislumbrar uma visão de futuro para essas organizações. E essa visão de futuro, ela vai romper esses padrões e vai conseguir incorporar essas novas realidades. Então, quando eu falo nisso tudo, o que eu estou dizendo? Eu preciso... Quando eu falo nisso tudo, eu preciso, então, entender. Eu tenho um pensamento estratégico, eu tenho um planejamento estratégico. Porque, apesar dos dois ser o mesmo lado da moeda, o pensamento estratégico vai me enxergar a possibilidade da organização no futuro, né? E o planejamento, o que ele vai me permitir? Desenhar e implementar o passo a passo para eu atingir esse futuro. Na situação atual, vamos dizer, nós estamos vivenciando aí essa pandemia. O pessoal está com a cabeça realmente pensando no futuro ou está pensando em sair do estágio em que se encontra hoje? O que é que você acha dessa formatação de pergunta?
Tá, vamos lá. Hoje, eu vejo dois modelos de organização. Aquela que está pensando no futuro e aos trancos e barrancos ela está fazendo aquilo. Ela teve seu planejamento, mas dentro desse planejamento ela está fazendo o que é o muito importante desse planejamento. O que é o importante desse planejamento? Você planejou, é você acionar o controle o tempo todo. Não deixar esse planejamento fugir. Fugiu, controla. Fugiu, controla. Eu vejo as empresas grandes, algumas empresas fazendo isso. Infelizmente, outras empresas estão na questão de sobrevivência. Existe um pensamento estratégico e eu preciso sobreviver. Eu não vou conseguir botar isso no papel. Eu preciso primeiro achar meios empíricos, muitas das vezes, para eu sobreviver. Eu tenho tido experiências em ações de consultoria e uma das principais dificuldades que eu vejo aí é o empresário, por exemplo, responder para a gente, quando eu faço a pergunta, quem é vocês? Né? Do tipo, qual é o seu negócio? Né? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Né? E, geralmente, eles não sabem responder, eles confundem muito. Né? Ou seja, eles não conhecem a sua organização, ele não estabelece um referencial para seguir adiante. Quando a gente vê que a teoria do planejamento estratégico deixa para a gente ver, olha, conheça a situação atual, defina para onde você quer ir. E tudo que você vai sair de uma situação para outra é exatamente o que você vai fazer estrategicamente. Só que o pensamento estratégico é um pensamento voltado para longo prazo. Sim. E o que a gente vê é o pessoal só fazendo ações de curtíssimo prazo, operacional. Até eu brinco, às vezes digo, vocês estão na teoria do fazejamento, fazendo... Isso não é planejar de longo prazo. Né? O que você acha desse tipo de pensamento que esse pessoal tem por aí? Trigueiro, eu vou pegar um pensamento assim, uma frase que eu falo para os meus alunos para você entender. Como funciona a cabeça, principalmente do brasileiro. Se você conversar, vou tirar o exemplo aqui pelo Rio de Janeiro. Se você conversar com algumas pessoas, por que ela joga lixo no chão? Por que ela joga lixo no chão? Várias pessoas respondem que jogam lixo no chão para preservar o trabalho do pessoal da limpeza. Essa é uma cultura. Eu jogo lixo no chão porque eu estou preservando o trabalho da equipe de limpeza. Então, ele entende que aquele que ele está fazendo é para preservar o próximo. E hoje, esses fazejamentos, como você sabe, parte da mesma linha do princípio. O que eu tento fazer é para tentar planejar e não planejar, na verdade, e proteger o próximo. Então, as empresas hoje e o mercado hoje, depois dessa boom aí da Covid, você vê que tem muita gente dando curso de planejamento, tem muito consultor, tem muito palestrante, isso tudo. E parte dessa lógica, desse princípio. Hoje todo mundo sabe fazer tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Então, por isso que dentro das organizações surge o fazejamento. E que todo mundo sabe fazer um planejamento. Aí, como você pergunta, onde que começa esse planejamento e onde que termina? Aí, peraí. Aí começa o problema. Aí eu ainda pergunto assim, como eu faço esse desdobramento desse planejamento? Entendeu? E aí você tem mais um problema adiante. Eu escrevi até um artigo e mandei, você publicou na Focus, que é a comunicação. Né? A comunicação, como sai lá do estratégico até o tático. Então, as pessoas fingem que fazem esse planejamento e, pior ainda, fingem que fazem essa comunicação. E hoje, na tua realidade aí, que você vê esse ano também em trabalhos com as empresas, quais são as principais dificuldades, por exemplo, que você está sentindo que as empresas têm na elaboração do planejamento estratégico? Trigueiro, eu estou hoje dentro de uma grande organização, pelo sistema Senai, fazendo treinamento do pessoal da produção. Eu estou fazendo esse treinamento, são 52 horas de treinamento, e o grande problema, eu repito, é a comunicação. Eu entrei nessa empresa, o pessoal já está lá há um ano, e a primeira pergunta foi, o que você faz nessa empresa? Ele falou, eu faço mistura. Aí eu perguntei, qual é
a sua função nessa empresa? Ele fala, eu sou tal. Agora, qual a hierarquia dessa empresa? Como uma comunicação chega até você? Qual o organograma da sua empresa? Qual o fluxograma do teu processo? Nenhum deles sabiam responder. E uma grande organização. Aí, para você ter ideia, eu fiz aí. E a produção aqui, como funciona? Ele falou, ó, de segunda a sexta, eu tenho que produzir 400 balde por dia. Então, quando eu completo esses 400 balde, eu antecipo a produção de terça. Não é isso? Sim. Então, chega sábado, não tem produção. Não. Inventam nova produção. Essa semana eu fiz uma visita técnica com ele dentro do armazém. E o que tem de produto para jogar fora e uma grande organização. Por quê? Não existe. Aí eu fui buscar informação para poder falar com meus alunos. Os setores, apesar de ter um SAP, que é um ERP, eles não se comunicam. Então, o vendedor, ele compra conforme ele acha que tem que comprar. Ele acha que vai produzir 300 mil balde, ele compra para 300 mil balde. Se não produzir, joga fora. Então, as organizações elas estão passando por esse caminho de não conhecer e não botar essas ações desse planejamento que eles dizem que tem e nessa comunicação que ela é totalmente falha, desde lá do estratégico até o operacional. Já está começando a aparecer perguntas aqui, né? Que o pessoal Sim. Pode fazer perguntas à vontade aí. O Rob Pagano, o CEO da PME Academy, ele coloca para você o seguinte, Vitor, associa o pensamento estratégico ao desenvolvimento de cenários e planejamento à elaboração de estratégias para o cenário escolhido. A ação estratégia é decorrente do plano? O que você pensa disso? Sim. Todas as ações que você toma dentro da organização, Robin, e obrigado pela pergunta, ela tem que partir decorrente desse plano que você traçou para a sua organização. Você não pode tomar uma ação ou fazer uma ação se ela não vai falar com o seu planejamento ou com o seu plano estratégico. Então, eu acredito que tudo da organização parte desse planejamento. O que sai disso é um desvio. Aí entra o controle e o controle vai buscar trazer para essa rota de novo. E lógico que todas as organizações, assim, ela deve observar o cenário que ela está incluída. Se você não observar o cenário, o que é observar o cenário? É buscar saber como está funcionando os seus clientes, seus parceiros, é buscar entender o que está funcionando os seus concorrentes. Esse é o cenário que você vai entrar e esse é o cenário que você tem que estar sempre observando. Aí, a partir desse cenário que você vai desenvolver o seu planejamento estratégico. E, a partir desse planejamento estratégico, você vai traçar suas ações. Essa é a minha visão. Bom, uma das coisas que a gente vê, a grande dificuldade, e eu tenho encontrado muito isso aí, é que a maioria dos planejamentos estratégicos, o pessoal faz manuais e manuais dessa grossura, né, bem grosso, e quando a gente vai ver onde é que se encontra, está na gaveta. Ou seja, o pessoal tem uma dificuldade muito grande entre planejar e agir de acordo com o planejamento. Né? Do seu modo de ver, por exemplo, como é que a gente pode transformar um planejamento estratégico nos diversos níveis de planejamento subsequentes, por exemplo, no planejamento tático, no planejamento operacional e assim por diante? Tá, então vamos lá. Primeiro eu preciso entender quais são os níveis que eu tenho. Então eu tenho o estratégico, eu tenho o tático e tenho o operacional, tá? O estratégico ele vai me trazer todo, como o nome já disse, ele está no topo da pirâmide, que eu não concordo. Eu não concordo que essa informação de pirâmide, em que o estratégico está no topo da pirâmide, e depois eu vou explicar por quê. Depois eu venho o desdobramento em tático e operacional. Então, o estratégico ele vai traçar, conforme esse cenário, ele vai traçar todas as estratégias, conforme o cenário que ele está inserido, conforme o próprio Robin Pador. Ele vai traçar todas as estratégias, ele vai traçar todos os planos, ele vai ter que estar alinhado com a missão e com a visão da empresa, esse planejamento. Depois ele tem esse desdobramento que ele chega no tático, tá? Como o nome já diz, é botar isso em ação, é traduzir esses objetivos e metas em uma ação. Então, ele vai dividir
Então, ele vai dividir entre o departamento de compras, vendas, marketing, tudo aquilo que foi traçado no estratégico. Então, vai existir, vamos dizer, cada tática para um departamento, em que você foi subdividido. Depois disso, vem o operacional, que vai executar. Então, essa é a divisão que eu tenho que ter. Mas o que eu preciso ter entre uma divisão e outra? A comunicação. E o que eu não tenho, muitas das vezes, do tático para o operacional? A verdadeira comunicação. Então, é aquilo. Vamos fazer que temos que bater meta. E eu tenho duas coisas que eu posso falar assim, Trigueiro, que são minhas visões. Primeiro, a pirâmide. Eu acho que a pirâmide tem que ser de cabeça para baixo. Eu tenho que virar essa pirâmide, onde a base dessa pirâmide tem que ser o estratégico. Que tem que dar sustentação ao tático e ao operacional. Então, não pode o topo da pirâmide ser o estratégico. Ela tem que ser a base. A minha primeira visão. O estratégico ele tem que ser a base dessa pirâmide. E a segunda visão é a parte da comunicação, onde eu preciso ter uma comunicação mais assertiva para atingir o objetivo da operação. Porque a operação que vai me trazer que vai me trazer o lucro que tanto essa organização busca. Então, essas são minhas duas visões que eu falo. Primeiro, a pirâmide de cabeça para baixo. Veja, aí, no caso da estrutura para a execução das ações da empresa, eu concordo contigo na pirâmide invertida. Ou seja, aqueles que compõem as estratégias da organização, e, no meu modo de ver, deveria ser compartilhada, ou seja, ter a participação de todas as áreas, inclusive da área operacional, em que eu dou sustentação para o nível tático, ou seja, é como se fosse o diretor dando suporte para o gerente dando suporte para o chefe, e o chefe dando suporte até chegar no cliente final. Né? Essa pirâmide invertida. Agora, a nível estratégico, existe um elemento aí que é o elemento temporal. Né? Tradicionalmente, a visão estratégica, você faz são visões de longo prazo. Por exemplo, montar uma estratégia, eu quero uma empresa do Sul que quer entrar no Nordeste. Então, geralmente, ela não entra do dia para a noite. Pode até entrar se ela tiver recursos, mas ela faz o seu planejamento de ver em que fazer o estudo, em que região do Nordeste ela deve ser implantada, qual será o seu sistema de distribuição. Então, geralmente, são ações que eu executo de longo prazo. No caso do tático, são médio prazo, ou seja, quando eu falo longo prazo, é de 1 ano para lá, 5 anos pelo menos. Né? No tático, entre até 1 ano, e o operacional, eu diria que é o dia a dia, é isso que a gente tem que executar. Né? Sim, Trigueiro, mas quando você fala nessa implementação do Nordeste, do Sul, isso aí já tem que estar nesse planejamento estratégico, para a visão de futuro, entendeu? Uhum. E que vai estar alinhado, isso vai estar alinhado com a sua missão e com a sua visão. É isso que a gente tem que entender. Que todo o teu planejamento, que é uma visão de futuro, para depois ele desdobrar em tática operacional, ele tem que estar alinhado naquilo que você diz com a sua missão e sua visão. Então, quando você planeja, que é um planejamento a longo prazo, lógico que tem que constar essa informação que eu quero abrir filiais, expandir. Tem que constar isso, com certeza. Mas quem vai fazendo esse controle, como o nome já diz, é o controle. Dá para expandir ou não. Ele vai trazer você... Assim, o controle, eu vejo assim, o controle traz você para a terra. Dentro desse planejamento, o controle vai te trazendo para a terra. Vem para a terra, porque a gente não vai conseguir esse objetivo agora. Vamos observar o que a gente consegue agora. Então, eu tenho que ter esse planejamento a longo prazo, mas para ele desdobrar, mas eu tenho que ter esse controle aí para me trazer para a terra. O Irã, lá de Brasília, ele está fazendo uma pergunta para você, Vitor. Ele diz aqui, deixa eu me localizar porque fugiu. Ele diz, Vitor, o maior problema das empresas é não saber fazer um bom planejamento estratégico ou não saber implementá-lo de forma adequada. Ele faz esse questionamento. O que você acha aí? Vamos lá. O grande problema das organizações vou bater nessa tecla sempre, tá? Não é nem fazer, nem implementar. É saber se comunicar. Eu vejo dessa maneira. Para mim, a comunicação é primordial. Nós temos bons estrategistas que sabem fazer excelente planejamento estratégico.
Nós temos empresas que sabem fazer e pessoas que sabem implantar esse planejamento estratégico. Mas, para mim, o que falha é a comunicação. Como a comunicação? A comunicação da entrada desse planejamento, a transformação desse planejamento, depois eu tenho uma saída desse planejamento e tenho um feedback. Esse feedback desse planejamento, que para mim é o grande problema. Porque o que entra e sai, na verdade, não é o que retorna para você consertar. Entendeu? Porque eu tenho uma visão, essa é a visão minha, que nós temos uma cultura ainda, isso serve para planejamento, isso serve para ISO, é que a gente implanta certas coisas, desenvolve certas coisas, e a gente não implanta dando a educação suficiente para os nossos funcionários, para a nossa equipe. A gente implanta, e isso acontece com várias empresas, implanta, se você não obedecer, você vai para a rua. Então, eu vejo isso. Essa comunicação de como está sendo feita essa implementação, para mim, é o pior problema dentro das organizações. Não é nem o fazer ou implantar, é a comunicação desse processo todo. Porque hoje nós temos uma cultura, infelizmente, de que, se você não acertar ou você não aceitar, eu tenho um monte na rua que quer o seu lugar. Então, esse, para mim, é o grande problema. Eu sinto esse problema também, e eu tenho usado, por exemplo, uma tática, vamos dizer assim, para minimizar este problema. Eu desenvolvo alguns projetos com empresas, para você ter uma ideia, e nesses projetos eu faço questão de, no tempo que eu estou da empresa, por exemplo, eu passo uma tarde com ela. Nessa tarde, aquelas pessoas-chave, os atores envolvidos nos processos que a gente vai trabalhar, eles têm que estar presentes. E muitas vezes o empresário diz, mas não tem condições de tirar esse pessoal todinho para fazer parte da reunião. Eu digo, mas se você não tiver condições, você vai ter o problema de comunicação, porque se todos estiverem em tempo real ali, eles vão sentir, o emissor vai ser o mesmo, ele vai ter como receptor o mesmo, então não vai ter os chamados ruídos de comunicação, como a gente vê na prática. Eu, inclusive, já deixei de realizar trabalhos porque o pessoal não conseguia se reunir. Eu digo, olha, não adianta fazer trabalhos, porque concordo contigo, comunicação hoje é um problema seríssimo dentro de todas as organizações. Então, eu acho que é um dos maiores problemas que hoje existe, né? Mas essa tática de minimizar, eu tenho usado muito desde a época que eu trabalhava como executivo. Pra você ter uma ideia, na época que eu fui executivo de uma multinacional, existiu muito o disse-me-disse. Uma área acusando a outra. Eu digo, para acabar com esse problema da comunicação, eu não sabia se isso acontecesse, nós reunimos todas as áreas, diariamente, nós fazíamos uma reunião de 30 minutos, bem objetivas, em que todos diriam o que está fazendo e o que pretende fazer. Então, todo mundo sabia o que o outro estava fazendo. E com isso acabou-se com o que hoje o pessoal chama de mimimi, né? O famoso mimimi. Mas, Trigueiro, é muito fácil você resolver isso dentro de uma organização por um diretor. Assim, todos nós aqui já fomos criança. Pede o diretor para chamar um funcionário de cada equipe só e você faz aquela brincadeira do telefone sem fio. Isso, é verdade. Entendeu? Ele vai sentir rapidinho. Ele vai sentir rapidinho que, não é verdade, eu estou com um problema sério aqui e eu tenho... A brincadeira do telefone sem fio nas organizações, faça com a sua equipe e você vai ver qual é o problema de comunicação que você tem. Uma brincadeira de criança. O Alessandro Santana, nosso amigo que quer mudar o mundo, né? Ele está fazendo um questionamento aqui para você, Vitor. Essa é a abordagem de base ao topo. No caso de trazer as pessoas da linha de frente para compartilhar os seus conhecimentos para a implementação das ações. E aí ele coloca logo em seguida, níveis de mudanças profundas requererão um conhecimento claro da missão e visão da empresa. E se for o caso, como nos casos de fusão de empresa ou mudança da linha de negócio, refazer a missão? Está acontecendo muito isso hoje, hein? Alessandro, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu estou pegando essa empresa que eu estou trabalhando, ela está fazendo isso. Ela foi adquirida semana passada, ela foi comprada semana passada, ela é uma multinacional e ela foi comprada pela uma joint venture brasileira que criou e comprou essa joint venture. Eles estão começando, assim, primeira coisa que você tem que fazer
é você botar a sua equipe de transição para entender o que se passa nessa empresa que você comprou. A primeira coisa que você tem que fazer é você trazer sua equipe de transição. E para atingir todos os níveis da organização, para entender onde você está pisando, para a sua equipe começar. A partir disso, você vai, com aquilo que você comprou e aquilo que você tem, você vai entender o mercado que você vai adquirir e o mercado que você tem pela frente. Tá? A partir para você começar a traçar as suas estratégias e redesenhar tanto a sua missão como a sua visão. Você vai pegar o que você tem hoje na empresa que foi adquirida, naquilo que você tem, e vai fazer essa junção. Mas para fazer essa junção, você tem que conhecer toda a estrutura da empresa que você comprou. Não é só comprar e botar a equipe para atuar. Você tem que trazer a sua equipe, que é a sua equipe que eu chamo equipe de transição. A partir daí, você vai conhecer o que se passa, o que tem, o que diz a missão dessa empresa e a visão dessa empresa que você adquiriu, o que diz a sua, e você fazer essa coordenação. Aí você consegue redesenhar missão, visão, não só isso, e redesenhar os valores. Até porque, né, Vitor, as empresas, ela têm as suas crenças e seus valores, às vezes, bem diferentes. Sim. E até você ali fazer esse alinhamento aí, uma das coisas fundamentais, no meu modo de ver, aproveitando a pergunta do Alessandro, é você começar a trabalhar no processo de mudança da ação do indivíduo para o coletivo. Ou seja, é fundamental, em qualquer trabalho, eu diria, não é só no planejamento estratégico, não, acabar com aquela história. Eu faço o planejamento e vocês daqui para frente vão ter que tocar o planejamento. Não vai funcionar. Não, ou a gente trabalha-se em equipe ou não se trabalha. E hoje, mais do que nunca, só terminando o conceito, mais do que nunca hoje, você tem que trabalhar, por exemplo, orientado para 2 aspectos que eu acho fundamentais. Todo planejamento estratégico focado a partir do cliente e na qualidade daquilo que você vai entregar para ele. Isso hoje é fundamental. Né? Por que as empresas hoje estão usando a área de serviço como elemento de agregador de valor ao que ela faz? Ou seja, serviço e tecnologia hoje é um elemento de agregação de valor. Se a gente começar a ler aquele livro do Alvin Toffler, A Terceira Onda, que foi escrita não sei quanto tempo atrás, você vai ver que ele dizia lá exatamente o que está acontecendo hoje. Ou seja, ele conseguiu olhar lá na frente, o que, infelizmente, as nossas empresas não estão conseguindo fazer isso. Inclusive, tem uma pergunta do Kleber Nóbrega aqui, professor, muito obrigado pela presença, lá de Natal, em que ele diz, um bom planejamento estratégico, atualmente, tem que ter horizonte de tempo, é um questionamento que ele faz para você. Kleber, assim, hoje as organizações brasileiras, como eu vejo, ela faz um planejamento entre 1 e 5 anos, tá? Esse é o horizonte assim, de tempo que eu vejo, de 1 a 5 anos. Agora, não quer dizer que em 1 a 5 anos ele vai ter um bom planejamento. O que eu preciso ter como é a minha visão, tá? Isso é tudo a minha visão e que eu vejo no mercado e que eu trago como experiência. Um bom planejamento passa a partir do momento, na minha visão, quando você consegue enxergar e buscar elementos em todos os níveis, no tático, no operacional, e você transforma essas informações. É tipo você faz um grande brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias em que o teu operacional e o teu tático, eles vão te dar informações, tá? E a partir disso você desenvolve esse teu planejamento e você desenvolve essas suas estratégias para botar dentro desse desenvolvimento. Então, as empresas elas gastam de 1 a 5 anos dentro desse que elas utilizam para fazer essa gestão desse planejamento. Mas, na minha visão, um bom planejamento ele parte quando você consegue observar mercado, você consegue ver o que seu operacional tem para dizer, o seu tático, a partir disso você começa a entender e fica melhor para você construir essas suas estratégias. Eu tenho um princípio que toda vez que eu vou orientar algum cliente em trabalhar com essa área de estratégia, eu peço para ele analisar o que eu chamo dos 10 M's. Né? Ou seja, primeiro é o estilo gerencial, o management, né? Que a gente chama. Você conhece realmente o estilo gerencial das pessoas que compõem a sua organização? Né? Depois, analisar a mão de obra, que é o outro Mzinho. Posteriormente, olhar a relação que você tem hoje. Suas máquinas são produtivas, os equipamentos que você tem hoje, eles conseguem, por exemplo,
alavancar crescimento da sua empresa? Como funciona o seu marketing, por exemplo? Como você utiliza os determinados materiais, suas fontes de suprimento? Hoje, mais do que nunca, a análise do meio ambiente, isso é fundamental. Como é que sua empresa atua para a preservação do meio ambiente, né? O meio físico, a infraestrutura, aí entra a logística mesmo para valer. O próprio estilo gerencial da organização, né? Os métodos e processos de trabalho e, principalmente, nos dias de hoje, recursos financeiros. Esse é o que eu chamo dos 10 M's. Quando a gente pede ao empresariado para fazer uma análise em cima do onde é que é o ponto forte dele, onde é que é o ponto fraco, aí você começa a perceber que ele conhece muito pouco da sua empresa. Infelizmente, é uma realidade que a gente enxerga quando vai fazer algumas intervenções. Ainda bem, né? Porque o nosso papel é suprir essas deficiências dele como consultor, né? Só que nós não vamos executar para ele. O papel verdadeiro do consultor, que é o nosso caso, a gente vai mostrar para eles o caminho. Agora, quem tem que decidir é ele. A gente nunca pode decidir por eles. O que você acha dessa colocação? Trigueiro, eu vou mais além. Quando você conversa com algumas pessoas que estão em pontos chaves, o grande problema não é pontos fracos e os pontos fortes. Quais são as oportunidades e quais são as ameaças? Uhum. Muitas das pessoas, exemplo, se você conversar com muita gente hoje, e eu converso, as pessoas, assim, tirando o lado ruim da pandemia, a morte, que está todo mundo triste, lógico, isso aí não é isso. Mas muitas pessoas só tiram o lado triste da pandemia. A pandemia ela trouxe várias oportunidades para outras pessoas que hoje não estavam tendo oportunidade no mercado. Lógico, ninguém queria que acontecesse a pandemia, ninguém está falando aqui das mortes, mas eu estou falando que as pessoas focam no lado ruim da história só, e não vê nessa tudo o que tem de oportunidade. A pandemia é uma ameaça, mas dentro dessa ameaça surgiram algumas oportunidades. Eu vou dar um exemplo que a gente só pensa em coisa ruim. Você sabe o que aconteceu dia 11 de setembro? Aqui ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe. Uhum. O que foi que aconteceu? Quando houve a Torre Gêmeas lá, foi bombardeada, vamos dizer assim, o avião da Torre Gêmeas. Agora eu vou mudar. E o que aconteceu dia 11/9? Deste ano, realmente não me lembro. Lá atrás também. Foi coisa boa. Caiu o Muro de Berlim. Tá me entendendo? É muito mais fácil a gente tirar proveito dessas oportunidades olhando o lado ruim. O lado ruim a gente consegue memorizar. Mas o que tem por trás disso tudo que faz com que a gente consiga sair da inerte e dar um passo à frente? Exemplo, o mundo estava muito rápido, a sujeira do mundo estava muito rápido. A gente vai pensar na pandemia, olha aí o que aconteceu. Aqui no Rio de Janeiro está aparecendo peixes que a gente nunca viu. O mar está limpo. Então, surgiram várias oportunidades com essa pandemia que as pessoas não estão sabendo tirar esse proveito. Aí você fica parado olhando só quem morreu. É triste pra caramba. Eu perdi 2 entes meus em menos de 15 dias. Mas eu tenho que olhar esse mercado, olhar essas oportunidades. Aliás, isso, na realidade, é um problema cultural do brasileiro. O brasileiro olha lá mais o lado mal do que o lado bom. Eu diria nem do brasileiro. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo fora do país e eu olho que lá fora também é a mesma coisa. Então, é aquela história, você criticar um erro é fácil, você elogiar uma coisa boa é difícil. Isso Sim. É cultural, né? Então, no planejamento é a mesma coisa. A gente está procurando mais como consertar os problemas e não quais as oportunidades que eu tenho para chegar até lá. Isso é que deveria ser o certo, né? Aí, aquela velha história. Vamos imaginar, então, que você fosse hoje atuar para implantar um plano estratégico, orientar uma empresa num plano estratégico, né? Que passos você recomendaria que fosse feito? Eu seguiria 6 passos, tá? Que eu vou listar para vocês. O primeiro passo é a escolha dos fornecedores e parceiros, tá?
escolha de fornecedores e parceiros confiáveis. O segundo passo é entender o meu planejamento tático, como funciona a minha parte tática e operacional. Segundo passo é buscar os elementos da gestão logística, que são as soluções logísticas, para me ajudar. O que essa gestão logística, que é esse sistema, ele pode trazer para mim de melhoria. Depois eu vou buscar entender como funciona a minha gestão interna e a minha gestão externa, para eu fazer essa integração da logística interna com a logística externa. A partir daí eu começo a definir quais são os meus indicadores de performance. Exemplo, percentual de entrega, despesa de combustível, nível de turnover dos funcionários da área de logística, valor médio dos produtos entregues, e eu terminaria falando do índice de não conformidade, que eu buscaria saber o que é devolução, reentrega, retrabalho, recusa. Esses seriam os passos que eu daria para eu começar a desenhar esse planejamento estratégico. Tem muita gente que diz, não, planejamento estratégico você tem que começar desenhando a visão e missão da empresa. Né? Por que é tão difícil o pessoal fazer isto a contento? Por que é tão difícil a pessoa traçar o horizonte futuro? Por que é tão difícil a pessoa dizer o que ela realmente faz, que é caracterizado pela missão? O que você acha desse tipo de colocação? Tá, vamos lá. O que eu acho da missão? A missão vai dizer o quê? Qual o propósito da empresa, certo? A visão vai dizer o cenário futuro dela. Beleza. Mas se eu buscar inverter essa lógica, se eu começar a definir como a gente fez na pergunta anterior, se eu começar a definir como eu quero o meu plano estratégico e começar a desenhar esse plano estratégico em cima daqueles 5 elementos que eu dei, eu acredito que fica mais fácil você desenhar sua missão e visão. Porque você vai ter elementos suficientes para você saber qual o cenário que você busca, qual é o cenário futuro, qual a intuição da sua empresa através desses elementos, e você vai ter o propósito e o motivo da existência da sua organização. Então, quando você desenha um cenário anterior, eu consigo, com mais clareza, desenhar minha missão e minha visão. Então, eu começaria ao contrário. Uhum. Eu entendo, por exemplo, como propósito da organização, um conjunto de elementos que eu não fico só, por exemplo, em visão e missão. Geralmente eu faço o pessoal refletir um pouco, não só o problema da visão e missão, mas o nível de abrangência de atuação. Eles refletirem sobre o posicionamento estratégico deles no mercado. Isso aí, tudo partindo de 2 coisinhas que hoje são fundamentais. Quais os princípios realmente que a organização trabalha e quais são os valores das pessoas que trabalham na organização. A gente sabe que essa partezinha, princípios e valores aí, hoje é o que mais impacta no desenvolvimento das nossas organizações. Né? Sim, eu esqueci de comentar sobre os valores. Os valores, ele vai dizer para você e você vai entender como você toma as decisões. Qual as suas crenças, seus valores para a tua tomada de decisão. Então, a partir daí, você também consegue melhor visão para desenhar o teu planejamento estratégico. Então, eu tenho esses valores, eu consigo desenhar em cima daquilo que eu tomo decisão, daquilo que eu acredito como princípios. Aí, para mim, fica muito mais fácil eu desenhar essa missão e essa visão. O problema é que a gente começa ao contrário. A gente faz missão, faz a visão, e na hora de passar isso para o planejamento estratégico, a gente, muitas das vezes, sai do foco. A linha que você toma do planejamento estratégico, eu já vi isso, ela não está na mesma linha da sua visão e da sua missão. Então, o que você tem que fazer? Parte de trás para frente. Quando você parte de trás para frente, você vai ver que tua missão e tua visão vai estar alinhada e tua missão, visão e valores vai estar alinhada com o seu planejamento estratégico. Eu tenho visto o seguinte, até para as empresas contratarem, eles precisam, na hora do seu processo seletivo, verificar se as pessoas que estão contratando, eles estão alinhados com os valores da organização. Porque senão o cara vai ser aquela andorinha solta lá dentro do pátio, totalmente avessa ao que os outros fazem. Né? Ou seja,
hoje é fundamental disseminar, e aí entra aquela problema da comunicação que você falou muito bem, né? Quantas e quantas vezes as empresas, não, ou as pessoas da empresa, melhor dizendo, não conhecem os princípios da organização. Minha organização é pautada por que princípios? Quais são os valores que ela mais, vamos fazer a redundância, mais valorizam nas pessoas que fazem a organização, né? Hoje só se cobra, eu quero resultado, eu quero resultado, eu quero resultado. A pergunta é, será que no plano estratégico eu estou pautando para dar condições para que esses resultados apareçam? Né? Aí entra o nosso amigo Alessandro novamente com uma pergunta aqui. Ele diz, com os valores definidos, chega-se ao credo da organização, que impacta diretamente na cultura organizacional. Na realidade, ele não está nem fazendo a pergunta, ele está fazendo uma afirmação aí. Uma afirmação. Exatamente, né? Mas, Vitor, isso é muito bom. Eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria e, para mim, algumas coisas são fundamentais e que não pode faltar em nenhum estudo estratégico. Ou seja, quando a empresa, aí no meu modo de ver, não tem bem definido sua visão de futuro, eu digo sempre que isso é uma empresa confusa, ela não está sabendo para onde quer ir. Essa que é a verdade, né? Quando a empresa não define bem os seus valores, eu digo que a empresa é corrupta. Corrupta não é no sentido de roubo, não. Ou seja, uma empresa que tem bem pautado, por exemplo, se eu digo que eu valorizo aquele que chega no horário. Se aí não chega no horário, você está indo de encontro aos valores da organização, né? Uma empresa que não define bem as suas estratégias, eu digo que sempre é uma empresa indecisa. Não sei se você vai concordar com isso. Uma empresa que não prepara bem os seus recursos para uso, ou as pessoas não percebem que ela tem os recursos que podem ser utilizados, eu digo que é uma empresa frustrada. Então, esse é um diagrama que eu tenho geralmente feito. Uma empresa que as pessoas não sabem as devidas competências que existem dentro dela, é uma empresa ansiosa. Porque as pessoas não sabem se estão fazendo bem ou se estão fazendo errado, né? Se ela não dá condicionantes para que as pessoas se motivem, eu digo que é uma empresa apática. E eu finalizo geralmente dizendo o seguinte, nesse meu diagrama de traçar a gestão de negócios voltado para a estratégia, você falou muito bem aí, é uma coisa fundamental, chama-se feedback. Uma empresa que não pratica feedback é uma empresa que vive em eterna dúvida dentro da organização, né? Então eu digo, fundamental, na hora de um planejamento estratégico, se traçar de todos esses elementos aí. Ou seja, são 7 elementos que eu considero essenciais para o sucesso de uma organização. Eu gostaria de ouvir tua opinião sobre isso também. Trigueiro, a primeira, eu quero falar uma coisa aqui a respeito dessas empresas, tá? Que não tem nada disso. O que a empresa não entendeu ainda é que ela está comprando não é o ser humano físico, ela está comprando o ser humano intelectual. O dia que a gente aprender que a gente, quando contrata um funcionário, não contrata pelo físico, não pelo currículo, pelo intelectual, eu mudo todo esse cenário. Eu vou mudar todo esse cenário. Então, a primeira coisa que as empresas têm que fazer é o seguinte, eu quero contratar alguém pelo lado intelectual. O que essa pessoa pode me oferecer do seu lado intelectual? Mas como funciona hoje o mercado? Eu contrato pelo currículo. Então, quem tiver o melhor... E demite pela atitude. E quem tiver o melhor currículo, eu contrato. Aí, na primeira hora que você bota ele para fazer uma... E outra, que eu também reclamo com o meu pessoal de RH das empresas. Você contrata pelo currículo e você não faz um teste prático com esse profissional. Entendeu? Verdade. Então, isso parte dessa cultura que nós já acostumamos, que se contrata pelo currículo, que se contrata pelo QI. Eu fui chamado para fazer... É bom deixar bem claro o que é o QI, né? Que muita gente às vezes não sabe, né? O famoso querer indicar, né? Quem indicou? Eu fui chamado para fazer, só para você ter uma ideia, eu fui chamado para fazer um operador logístico que estava vindo de São Paulo para assumir a operação logística da CSN aqui em Volta Redonda. Aí foram 2 irmãos me chamaram para a entrevista. Aí uma das primeiras perguntas que me fizeram falou, tem um rapaz lá dentro que é indicado nosso, parente nosso. Se ele fizer qualquer coisa que foge da nossa cultura ou foge daquilo que é o hábito nosso,
Exemplo, ele deu roubar, o que tu faz? Eu falo, eu mando ele embora e cagueto para a polícia. Não me chamaram mais para entrevista. Não me chamaram para a segunda fase. Entendeu? Então, se eu não mudar isso, dentro dessas organizações, vai ficar muito difícil, você vai fazer planejamento, você vai fazer de fazejamento. E vai brincar daquilo. Eu finjo que eu sou empresário. O que é que as nossas empresas, voltando para o nosso segmento de logística, na realidade, vem fazendo para se tornarem competitivas? Que tipo de ações estratégicas elas estão executando? Tá, vamos lá. Primeira coisa que as nossas empresas, quando eu falo da área da logística, primeira coisa que eu falo para qualquer profissional de logística, vou pegar para os profissionais para chegar na empresa. Esquece Balu. Ah, mas Balu é uma referência, mas esquece Balu. Pega autores nacionais, porque Balu vai falar da logística americana. Não estou dizendo que você não deve ler o Balu, estou dizendo que você tem que pegar a literatura dos autores nacional para você entender a nossa logística. E hoje, dentro das organizações, os profissionais estão chegando com Balu na cabeça. Verdade. Então, chega todo mundo com a estratégia americana na cabeça, só que eu tenho uma cultura brasileira totalmente diferente daquela. Eu não estou dizendo que não devemos fazer e ler Balu, mas eu busco sempre saber o que acontece com a logística nacional. Primeira coisa, esquece Balu, entra na empresa olhando a realidade brasileira. Segunda coisa, quando você entra da empresa, não tente implantar o método americano ou o método da outra empresa que você trouxe porque lá deu certo, mas aí você quer implantar porque são culturas, são elementos diferentes. E a terceira coisa é olhar a realidade do nosso mercado. Se você é uma empresa nacional, olha a realidade do mercado que você está inserido. Se você quer ser uma empresa internacional, antes de você internacionalizar essa empresa, busque saber qual é o mercado que você quer entrar. Exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, Vitor, quando eu entrei para negociar com os países da América Latina, eu aprendi que o pessoal do Equador são pichicheiros. Ele já começa a conversa perguntando quanto vai ser o desconto. Então, o que ela aprendeu? Ela tinha que vender um produto a 10, ela botava... Volta a 20. Volta a 20, dava o desconto para chegar. Eles ficavam felizes. Então, se você não conhecer esses trâmites, você vai estar perdido nesse mercado. E é o que Aliás, falta... as liquidações brasileiras acontece isso. É o chamado, é o 50% do dobro. Isso. O famoso 50% do dobro. Dobra o preço e dá o desconto para cair no mesmo preço. Isso. Então, as empresas, ela precisa conhecer cada local ou cada cenário que ela vai entrar para ela tomar as decisões dela. Então, muitas das vezes, assim, Vitor, a gente estava conversando nos bastidores. Eu perguntei da empresa lá, o senhor falou, tem Recife e São Paulo. Aí, o que as pessoas fazem? Deu certo Recife e São Paulo, vão implantar o mesmo sistema no Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro é totalmente diferente de Recife. Vitor, acho que sua imagem está congelando e o seu som está picotando. Tá, peraí. Eu tenho que olhar se é aqui também. Aqui eu acho que não é aqui, não. Acho que é por aí. Melhorou agora? Agora melhorou, sim. Tá, então o que eu faço? Eu tenho uma cultura, eu tenho um processo totalmente diferente no Rio de Janeiro. Então, não é porque eu implantei o meu processo em São Paulo que no Rio de Janeiro vai ser igual. Então, primeiro, antes de implantar, eu tenho que analisar o mercado do Rio de Janeiro. E é isso que, muitas das vezes, na área de logística, principalmente, as empresas não fazem. Cada caso, na realidade, é um caso. Eu sempre digo isso. Cada empresa tem sua própria personalidade. E a gente tem que sempre trabalhar exatamente essa personalidade, né? Agora, por exemplo, você hoje... estudando esse cenário brasileiro, quais são as oportunidades que você vislumbra, principalmente no segmento que hoje a gente mais atua, que é o segmento de logística? Tá, Trigueiro, de 2019 até 2020, meio de 2020, como eu falei no início da live, eu participei de uma roda de debate, eu participei de uma prospecção nacional, para a gente entender essas tendências e para a gente entender para qual caminho os empresários brasileiros entendem que a logística ela tem um gargalo. Então, o que essas tendências nos mostraram? Nos mostraram como a gente deve construir nossos cursos, o que o empresário ele pensa da logística, e aí depois nós fizemos uma consulta pública, e dessa consulta pública nós descobrimos todas as tendências hoje desse mercado.
Então, o que nós vimos como tendência? Primeiro, a logística compartilhada. Se você quiser, depois eu dou a explicação de cada um. Outra, a logística verde. E abrindo um parênteses aqui, a logística verde, quando eu falo em logística verde, é bom entender que a logística verde, quando eu falo de logística reversa, alguns autores já falam que ela está dentro de logística verde. Outros autores trabalham os conceitos separados. Eu vi, então, logística compartilhada, logística verde, entregas agendadas, entrega antecipada, economia colaborativa. Eu vi também, nas tendências, a segurança logística como prioridade máxima, a logística elástica, implantação de chatbots e robôs colaborativos, adoção de data análise e big data. Essa foi a tendência e esse é o cenário hoje no Brasil da logística. Nós fizemos um estudo de 1 ano, tá? Junto ao CNI, trazendo vários empresários, trazendo vários profissionais do mercado, fazendo uma consulta pública onde todo mundo poderia responder. E o cenário da logística hoje é esse. Essas são as tendências do cenário. Hoje o empresariado ele está sentindo falta disso tudo dentro desse mercado. Então, a gente precisa dar mais olho nisso. E para a gente, aí eu digo, se a gente conseguir atingir esses objetivos, aí eu começo a pensar em logística 4.0. Realmente. O Rob, inclusive, ele faz aqui um questionamento. Dentro disso que a gente está falando, ele diz, falando de cenário logístico, já existe algum estudo sobre o cenário da logística no Brasil com o uso de drones como um ou mais modal? Eu estou rindo aqui porque eu já sei a resposta disso. Até eu tenho um amigo que é especialista em drones, o nosso amigo em comum, o Coronel Luciano, né? Rob, assim, nos Estados Unidos esses estudos são muito mais avançados do que aqui. Existe já, o Instituto ILOS faz estudo bastante sobre os modais, sobre o drone. Existe o Instituto ILOS que faz esses estudos todinho. Mas o que eu posso dizer para você, Rob, perdão, é que esses estudos, hoje o brasileiro, só para você ter uma ideia, o brasileiro ainda está naquela cultura, Rob, de logística como transporte. Então, se você for lá no site dos currículos Lattes, onde que tem todo CNPq, onde que tem essas pesquisas, você vai ver que ainda é muito desenvolvida a área de transporte. É muito mais fácil escrever sobre transporte, fazer esse estudo sobre transporte. Então, essa logística de drone, de modal, não é muito bem abrangente aqui, apesar de termos já uma regulamentação do Ministério da Aeronáutica, antigo Ministério da Aeronáutica falando do uso de drones, ela ainda não é bastante difundida e ela não é muito estudada. Hoje você tem casos esporádicos de profissionais que vão e são usados mais em uso militar. Você vê lá em Brasília que estão usados, nós temos aí o Coronel Nunes, que usa, mas na logística em si é um teste aqui, como a iFood fez lá em São Paulo, mas fez aquele teste e não fez mais. Você não vê estudos, se você procurar no Google acadêmico, são poucos estudos. Hoje está havendo alguns estudos também, Vitor, em cima desse uso da multimodalidade, até pelas dimensões do nosso país, né? Sim. Já se chegou à conclusão que a gente não pode ficar vivendo eternamente do transporte rodoviário. Ou a gente cria novas fontes para dar essa agilidade, principalmente, que é o que o povo hoje está querendo, né? O cliente hoje quer agilidade. Eu quero comprar outro para receber ontem, como a gente até diz na brincadeira, né? E o transporte rodoviário ainda é um transporte, 62% mais ou menos, é o nosso transporte de materiais de um modo geral. Está havendo um estudo muito grande para multimodalidade. Por exemplo, sim, o navio com o rodoviário e com o trem. Mas alguns setores que ainda têm um paradigma muito parado, eu diria assim, em relação a novas formas de fazer a coisa, estão reagindo à mudança. E os estudos mostram que, por exemplo, para a área do modal rodoviário, você fazer um trajeto de 500 quilômetros é muito mais econômico e rentável do que fazer um trajeto de 2.000, 3.000 quilômetros, né? Que poderia fazer a multimodalidade trem, navio, caminhão, por exemplo, né? Então, essa vai ser um estudo que vai ter muito debate ainda e que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar nisso com mais carinho.
Deixa eu, Trigueiro, só completar o que eu falei em cima da pergunta do Robin. Robin, o brasileiro, de modo geral, assim, a minha visão, observando todas as plataformas, vendo os estudos, ele ainda tem aquele processo de moda. Que processo de moda? Last mile, né? É bonito falar last mile, que é a última milha. Então, quando começou a falar da última milha, ninguém quer falar última milha, tu entra na faculdade para dar aula, o garoto tá uma semana trabalhando, quando você fala última milha, ele fica danado, porque é inglês. E nós, brasileiros, estamos nessa mania, principalmente na logística. O que está se falando agora? Está se falando da última milha. Não, está se falando do last mile. Aí todo mundo começa a escrever sobre última milha. Esquece o resto. Aí, amanhã, você vai falar, o Trigueiro está falando da logística compartilhada. Você vai ver artigo para tudo quanto é lado de logística compartilhada. Aí morre a última milha. Esse é o grande problema hoje dos pesquisadores e dos estudiosos de logística. Então, é aquilo que eu falei, esquece Balu, não é esquecer de você não aprender. O nome do cara que estão procurando? É você trazer a nossa realidade. Lá nos Estados Unidos está falando da última milha, mas o que é importante para o Brasil? É só a última milha? É a logística compartilhada? Vou dar um exemplo só para fechar essa fase. Exemplo, a FedEx, que é a Federal Express, só para você ter a ideia, Rob, ela comprou várias transportadoras aqui no Brasil. Ela comprou a Expressa Araçatuba, TNT Mercúrio, comprou a Cometa. Como funciona o processo da FedEx, para você entender? Como funciona o processo da FedEx? Só para você entender, e ela tentou implantar aqui no Brasil, não deu certo. Se você embarcar uma carga da FedEx no Brasil para a Alemanha, ela vai direto para Memphis, que é a base deles. É a base, é o hub. Qualquer parte do mundo que você embarcar uma carga, exemplo, se você embarcar uma carga aqui do Brasil para a Argentina, eles não mandam direto para a Argentina, ele manda para o hub dele, que é Memphis. Chega lá em Memphis, ele separa as cargas do mundo todo, aí desce com avião para o Brasil, desce com avião para a Argentina, da carga do mundo todo. É assim que funciona a FedEx no transporte aéreo. Tá? Ela comprou essas transportadoras todas, tentou fazer isso no rodoviário lá em Campinas. A cultura não é essa. O brasileiro, eu tenho um país de dimensões continentais. Ela viu que não ia dar certo, ela está mudando a estrutura dela aqui no país. Então, para você entender, você tem que entender onde que você está inserido e para você implementar aquilo que você acha que vai dar dinheiro para a sua organização. O grande problema é que nós, brasileiros, fazemos ao contrário. A gente quer americanizar tudo numa realidade totalmente diferente. Você disse uma frase aí que eu sempre fui adepto dela. Nós já precisamos acabar com essa história de americanizar tudo. Nós precisamos encontrar nossos próprios caminhos. Essa que é a verdade, né? Ou seja, mas infelizmente o pessoal, aproveitando o que você estava falando, Vitor, o pessoal busca aquilo que é notícia do momento. Está aí a notícia do momento. Os canais de televisão e a comunicação só falam o tal do Lázaro aí, que até agora ninguém encontrou, né? Ou seja, a notícia do momento. Todas as outras coisas que acontecem no Brasil não estão importando nesse momento, é só buscar o Lázaro. Infelizmente, isso acontece nos processos de gestão. Mas, meu amigo, o que é bom dura pouco. Esse que é o problema, né? O papo estava gostoso aí, aproveitar seus conhecimentos, né? Aproveitando para avisar o pessoal aí, para não se inscrever no nosso canal, dar lá o likezinho aí. Eu digo sempre o seguinte, até na brincadeira, se gostou, avisa os amigos, se não gostou, avisa os inimigos. Como eu faço com todas as vezes, eu não posso, infelizmente, lhe dar aquele abraço pessoal. Mas eu dou o meu abraço virtual, como sempre faço com todos os nossos convidados. Receba nosso abraço, nossos agradecimentos, né? A todos que participaram aí com perguntas, assistindo. Lembrando que a nossa próxima live nós vamos trazer um outro convidado especial também para falar sobre processo logístico. Você conhece bem o Meirim, né? O Meirim é o nosso próximo convidado. Conheço, né? Hélio Meirim, aqui do Rio. Isso, a gente vai conversar com ele sobre processo logístico, né? E eu só tenho a agradecer de coração, né, essa oportunidade. E deixo aí o espaço aberto para as suas considerações finais. Assim, quero agradecer, Trigueiro, mais uma vez pelo convite, pela parceria.
agradecer a todos que estão participando aí da live. Eu aprendi que o único legado que a gente pode deixar para a sociedade é através da transformação e educação. Então, toda vez que eu sou convidado por uma live, por um debate, eu tento trazer aquilo que possa agregar valor para as pessoas. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao Trigueiro. E a nossa forma de, como diz o Alessandro, de mudar o mundo é através da educação. Então, esse é o meu legado. Essa é a minha busca constante. Boa tarde, um abraço fraterno também. Um abraço a todos, fica com Deus. Aprendendo sempre e sempre ensinando. Né? Com certeza, fica com Deus. Até a próxima terça-feira a todos. Muito obrigado também. Sucesso durante a semana, gente. Tchau, tchau. Tá bom, um abraço.